Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a chegar ao fim do nosso estudo sobre o livro de Romanos. E grande livro que Paulo escreveu aos crentes em Roma antes de chegar dele lá. Então, mas já falamos muito sobre a nossa salvação, esta palavra justificação, uma declaração que uma pessoa é justo, por ser justa, mas só em Cristo, Do respeito da nossa salvação, falamos muito sobre a justificação por graça, pela graça, por meio da fé, Mas é um dom gratuito, salvação. Por receber Cristo, recebe também esta justiça perfeita de Deus. Falamos sobre estes judeus, mas também entramos falando no fim sobre o comportamento do crente. É mais importante, tá? Mas isso inclui o nosso relacionamento com outros, mas também com os sistemas do mundo, mas também com outros crentes. Paulo deu muitas palavras para dar-nos uma ajuda. Então vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 16. Romanos 16, quero começar com versículo 1. Vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela hospedou Paulo também. Evidentemente, esta mulher, Febe, era grande serva de Cristo, ou por ser servo. Mas outros querem dizer que esta mulher era diaconisa, mas realmente eu gosto desta palavra serve na nossa Bíblia, porque a Bíblia dá-nos dicas. Vamos ler um pouco 1 Timóteo capítulo 2, dá-nos dicas que uma mulher não deve ter uma posição de autoridade dentro da igreja. Mas, cuidado por dizer isto, devemos entender que a nossa posição melhor é ser servo. Qualquer mulher, qualquer homem pode ser servo em Cristo. Devemos procurar ser servos. É isto. Não é necessário ter esta posição, pastor, diácono. Servo é bom, não? Então, mas 1 Timóteo capítulo 2, vou ler versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O contexto é da igreja. Ele está a falar com Timóteo, o pastor. Então, mas ele está a falar sobre silêncio. Versículo 11. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Mas para a mulher ensinar outras mulheres ou crianças não há problema. Mas realmente Paulo quer a mulher aprende do marido, ou pode ser do homem. Então, mas ele deu razão que Eva foi enganada. Mas vou dizer isto, Adão tinha responsabilidade lá também, por isso ele não ensinou a esposa, Eva, por isso ele não ensinou bem a esposa dele. Mas, cuidado, porque a Bíblia diz que ela foi enganada.
Deus quer o homem ser a pessoa responsável da igreja. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3. Então, primeiramente, versículo 2, falando sobre pastores aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Também, 4, que governe bem a sua própria casa. Vamos ler do respeito de diáconos, versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Então, Paulo está a dizer que uma pessoa que é pastor ou diácono, ele deve ser bom líder da casa dele, mas com casamento bom, mas também que quer organizar a casa dele com autoridade, com pureza, pode ser como isto, para fazer a coisa que é correta. Então, nós não vamos viver perfeitamente, mas isso deve ser tarefa e objetivo do homem, chefe de casa. Realmente, a Bíblia nega uma mulher ter esta autoridade. Está a ver, hein? Não estou a negar o serviço delas, é mais importante. Mas, esta palavra serve em Romanos capítulo 16, versículo 1, é de uma palavra grega que algumas vezes é traduzido como servo, mas outras vezes como diácono, ou por ser neste caso diaconisa. Mas a Bíblia não fala sobre esta posição de diaconisa na igreja do Velho Testamento, ou do Novo Testamento. Então, penso que é melhor deixar aquela tradução, também tradição, que quer dizer mulher é diaconisa. Ok. Mas vamos continuar. Primeiro, Romanos, capítulo 16, vou ler versículo 3 e 4. A Bíblia diz: saudai a Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expulsaram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Não sei exatamente o que Aquila e Priscila fizeram, mas foram grandes ajudantes com o apóstolo Paulo. Vamos ler, por exemplo, Atos capítulo 18. Vou mostrar-te uma coisa delas. Atos capítulo 18, vamos ler 18 a 21, a Bíblia diz: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha volto, isso é um assunto judeu, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes de despedir deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Mas então vamos ler Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Ele voltou. Mas durante aquele tempo, Aquila e Priscila estavam começando uma igreja lá em Éfeso. E também Paulo chegou lá. No fim, ele passou 2 anos lá ensinando.
Mas ele confiou nestas pessoas para começar esta obra. Elas cooperaram no trabalho de Deus. É bom fazer desta maneira. É a maneira honesta, hein? É isto. Mas, durante aquela ausência dele, a Priscila e Aquila encontraram-se com este homem Apolo e eles ensinaram Apolo da maneira melhor, porque ele ainda não ouviu sobre Cristo e a ressurreição, o Espírito Santo também. Hein? Então, grande ajudante, outras vezes Paulo mencionou Priscila e Aquila nas cartas dele, ok? Vamos continuar, Romanos capítulo 16 e versículo 5, mas está continuando a falar sobre Priscila e Aquila. Saudai também a igreja que está em sua casa. Mas, vou dizer isto também, a igreja não é um edifício, a igreja é um grupo dos crentes. Se é possível organizar um edifício com liberdade, com independência para servir, não há problema. Mas muitas pessoas ficam preocupadas. Queremos ter um edifício. Mas a alegria do Senhor é o nosso poder, a nossa força, a Bíblia diz. Na igreja primitiva, elas não tinham edifícios muitos. Não, elas tinham igrejas em casas dos crentes. Mas também, isso é uma boa maneira para ter grande culto. Já vi isto muitas vezes durante a minha vida. Também a alegria dos crentes, porque nenhuma pessoa está lá a pensar, o pastor está a pedir mais dinheiro de nós. Ou como vamos organizar esta limpeza? Ou muitas várias outras coisas. Mas não há problema ter edifício para fazer isto, mas na igreja primitiva, eles não foram preocupados com edifícios. Eles foram preocupados com evangelizar e ganhar almas para glorificar Cristo. É isto. É isto. Deve ser a nossa obra. Não fica preocupado com edifício. Simplesmente devemos fazer a obra do Senhor. Isso é o que fez Priscila e Aquila aqui. Hein? Não só isto, versículo 5 também, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Está a dizer que ele era a primeira pessoa para receber Cristo naquela região Acaia. Ok? Simplesmente é isto. Vamos continuar, versículo 6, mas Paulo está a entrar uma passagem deste capítulo em que ele está a dar referências a várias crentes fiéis que ele conhece em Roma. Então, vamos ler primeiramente 6, saudai a Maria, um nome judaico. Penso que não é Maria dos Evangelhos, mas provavelmente não. Era um nome muito comum, mas esta Maria evidentemente foi conhecido bem de Paulo por causa do serviço dela. Então, mas versículo 6 novamente, saudai a Maria, que trabalhou muitos por nós. Também versículo 7, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes, provavelmente de uma maneira ou outra, eles tinham a ligação de Paulo. Por ser judeus, por ser também do tribo dele, ou por ser também família dele, mas provavelmente judeus. Não sei com certeza, novamente, mas provavelmente é isto. E meus companheiros na prisão, eles passaram tempo com Paulo na prisão por pregar o Evangelho, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Então, vou dizer isto também. É possível, eles eram apóstolos,
e foram distinguidos entre aqueles apóstolos por ser apóstolos ou por ser que os apóstolos estimaram estas duas pessoas como crentes fiéis e bons, sim, por ser como isto. Não sei exatamente, novamente, mas realmente não é muito importante. Mas por ser apóstolos, pode ser pouco interessante, porque Paulo foi mandado de Deus para ir a Roma, para estabelecer igrejas, mas também por ser para organizar esta igreja, para consagrar pastores. Este assunto não é um assunto leve para consagrar pastor. É muito bom a pessoa que é consagrada ser formada, tem experiência, não é um novo crente, mas também isso acontece algumas vezes, mas devemos tentar usar cuidado para, vou dizer isso também, mas pode ter uma igreja, mas antes de ter uma igreja organizada, não estou a falar sobre edifício, estou a falar sobre pastor, diácono, pelo menos estes. Então, pode ser tem grupo, mas sem pastor consagrado, mas não é uma igreja bíblica, mas é uma obra bíblica. Não há problema, porque antes de ser formado, antes de ser estabelecida com doutrina, com pregação bíblica, é necessário aprender e estudar esta Bíblia um pouco. Isso é bom. Deus quer isto. Não, mas uma vez convidamos um jovem ao nosso culto. Ele chegou lá domingo para louvar, mas então, chegando lá, ele queria pregar também, a primeira vez na igreja, mas também ele não tem testemunho da salvação dele. Não é possível. Pregação não é falar qualquer opinião que eu tenho. Pregação é ensinar esta Bíblia. Pregação é orar com Deus e estudar esta Bíblia, entendendo as circunstâncias da Bíblia, deixando lugar ao Espírito Santo, ou dando lugar ao Espírito Santo para ajudar-te como pastor, como rebanho, para guiar aquele rebanho a lugar calmo, a água, a lugar de seguro do perigo. É isto. Mas não... Mas é necessário estudar esta Bíblia para fazer estas coisas. Pelo menos para fazer estas coisas bem, para fazer bem estas coisas. Por ser como isto. Mas é importante. Estes homens podem ser apóstolos, mas Deus queria Paulo ir lá, então é possível, eles simplesmente foram homens fiéis, conhecidos, ou estimados, dos apóstolos. Pode ser desta maneira, não sei, mas vou dizer isto. Lembra-te, durante o nosso estudo, através da vida de Cristo, achamos este 12 também grupo especial separado dos outros apóstolos. Penso que Deus tem propósito diferente delas, não sei exatamente este propósito, mas achamos este grupo, outras vezes na Bíblia, chamado 12. Mas também ele enviou outro, 70. Lá, penso que Lucas capítulo 9 ou 10, pode ser 10 já. Também achamos outros apóstolos, mas Cristo é chamado apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Também Paulo, Romanos 1, já lemos isto no nosso estudo. Ele era apóstolo, mas não uma parte de 12. Também houve Barnaby. Vamos ler Atos capítulo 14. E versículo 14.
Por exemplo, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Então, Barnabé, ele era apóstolo, mais do que o 12, também Paulo. Mas o que é o número em total dos apóstolos? Não sei. Não sei. Eles são, ou eram, por isso, a fundação da igreja, segundo Efésios capítulo 2. Também achamos outras dicas na Bíblia para mostrar, foram outros apóstolos também, mas também este Romanos capítulo 16, é possível este Andrônico e Júnias eram apóstolos, mas não vou dizer isto com certeza, Silo, penso que, chamado Silvano também, penso que ele era o apóstolo com Paulo, também por ser outros, mas não é necessário ficar muito preocupado, simplesmente para entender isto, é bom entender isto. Ok, mas vamos ler também esta frase muito especial neste versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Já falamos sobre esta frase em Cristo, ou a expressão em Cristo. É mais importante entender. Esta expressão tem significado de ser parte do corpo espiritual de Cristo, que significa ser parte da igreja. Mas Paulo está a dizer que estes dois foram em Cristo antes dele. É muito importante, porque alguns grupos querem dizer que Paulo, o início da igreja hoje na nossa era começou com Paulo, mas não é possível, porque aqui Paulo está a dizer, estes foram em Cristo antes de mim, ou estavam por ser em Cristo. É isto, é necessário entender isto só. Mas esta expressão em Cristo, vou dizer isto. Isso no paz é o que é importante. Deus, por olhar ao mundo, Ele vai ver pessoas fora de Cristo, pessoas em Cristo. A pessoa em Cristo é a pessoa salva. Estes grupos que querem reivindicar, o nosso grupo tem a verdade, mas não outros. Isso é uma mentira. Este corpo de Cristo é um corpo espiritual. Entramos este corpo por salvação. Um batista salvo é um parte deste corpo. Mas é possível ser um batista perdido, que está a participar no culto, mas realmente não recebeu Cristo. Por ser como isto em outras igrejas. Mas por ser a igreja tem doutrina muito má. Mas por ser uma pessoa dentro daquela igreja recebeu Cristo num dia da vida dele e foi enganado. Não sei. Deus sabe isto. É um corpo espiritual. Mas Paulo, por mencionar estas pessoas, vai mostrar a importância de ser em Cristo. Então, simplesmente quero ler um pouco através desta passagem, Romanos capítulo 16, e vamos ler, começando com, por ser, versículo 8. Saudai a Amplias, meu amado, no Senhor, em Cristo. 9. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo, 11. Saudai a Herodial, meu parente, novamente aquela expressão, meu parente, pelo menos judeu, por isso é mais do que isto, mas do respeito de relacionamento com o apóstolo Paulo, pelo menos era judeu. Saudai aos da família de Narciso
os que estão no Senhor. No Senhor, está a ver, outra vez, estas pessoas em Cristo, em Cristo, em Cristo. 12. Saudai a Trifena e Trifosa. Obviamente, em nomes gentios, também vou dizer isto. Paulo mencionei estas pessoas judeus, Heródio, também Adrônico e Júnias. Pode ser Maria era nome judaico, mas pode ser os outros. São gentios. Paulo encontrou-se, mas ele foi apóstolo dos gentios. Encontrou-se com muitos gentios durante o ministério dele. Ele está a mencionar alguns aqui, estes Trifina e Trifosa aqui em versículo 12, obviamente nomes gentios, não judeus, as quais trabalham no Senhor novamente, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalho no Senhor, 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Evidentemente a mãe dele ajudou muito. Paulo. 14. Saudai a Síncrito e Flegonte e Hermes, a Pátrobas, a Hermes, Hermás, desculpa, e aos irmãos que estão com elas. Por ser em Cristo novamente. Mas vou dizer isso, cuidado também com esta frase, irmãos. Não deve chamar qualquer pessoa irmão. Por ser isso é uma parte da cultura africana. Não vou dizer isso com certeza, já sabe isto, se é ou não. Mas, por ter uma parte da cultura, não é bom simplesmente chamar qualquer pessoa irmão. Os nossos irmãos, a minha família, não é a minha família física. A minha família é pessoas em Cristo, irmãos. Paulo está a usar esta expressão neste contexto. As pessoas em Cristo, nova família. Eu já perdi a minha filiação física, mas eu sou macho, eu tenho família segundo a carne também, mas a minha família, a maioridade não tem fé em Cristo. É muito difícil falar com elas sobre assuntos espirituais. Elas não querem viver a mesma vida que eu quero viver. Elas não amam a mesma coisa que eu amo. Então, é diferente. Os meus irmãos são pessoas em Cristo. Vamos ler 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20. E isso é uma luta de Israel do Norte, este rei Acabe, contra Síria, mas este outro Ben Haddad, este outro chefe do exercício deles, mas vamos ler, mas Deus deu a Acabe, sendo fraco, mas ele deu a Acabe vitória. Mas ele queria Acabe destruir aquele exercício. Ou exercício, desculpa. Exercício. Mas vamos ler 1 Reis, capítulo 20, vou ler o versículo 31. Depois da vitória, mas Acabe ainda não acabou toda a obra. Por exemplo, Ben Haddad ainda estava a viver. Foi necessário matar este Ben Haddad, mas também outros. Mas vamos ler 31. Então lhe disseram aos seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos para aparecer fraco e cordas às cabeças para mostrar sujeição ou cativeiro, ou catividade. E saímos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel. E disseram: diz o teu servo Ben Haddad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive o meu irmão.
Ele chamou este Ben-Hadad o irmão dele. Vamos ler a resposta destes servos de Ben-Hadad. 33. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, traze-mo. Então Ben-Hadad foi a ele e ele o fez subir ao carro. 34. E ele disse às cidades que meu pai tomou de ti, de teu pai Taj, restituirei. E faze para tu ruas em Damasco. Ben-Hadad estava a dizer isto a Acabe, rei de Israel, do norte. Como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Ele fez aliança com este Ben-Hadad. Ben-Hadad fez aliança com Acabe. Ele não matou Ben-Hadad. O meu irmão Ben-Hadad está a viver? Cuidado por usar este nome. O meu irmão. Como está irmão? Irmão. Realmente? O mesmo com o pai. Pai. Fulano. Pai. Muitas vezes um pastor ele quer este respeito. Ele é pai. Fulano. A Bíblia diz para não chamar outra pessoa na terra. Mas, pastor Marco, não está a entender, é a nossa cultura. Não está a entender a cultura de Deus. Este homem que tem esta expressão, pai, ele quer receber honra. Por quê? Porque ele não está a honrar Cristo. É isto. Peço desculpa. Mas estou a falar a verdade. Cuidado com esta palavra irmão, esta palavra pai. Cuidado com isto. Vamos continuar. Romanos 16. Mas em Cristo, Paulo estava a falar sobre pessoas em Cristo. Os nossos irmãos são pessoas em Cristo. Se é salvo, mas a pessoa sem salvação não tem irmão espiritual em Cristo, não. Paulo está a falar sobre pessoas salvas. Não vai achar no lugar de chamar o pai fulano, não vai achar uma pessoa entrando e dizendo servo fulano. Não! Mas devemos ser servos. Servo, como está o meu servo? Desculpa, o meu maior, eu quero servir-se. Por isso, servir-te. Devemos ser servos. Servos, humilhando-nos perante Deus, tentando glorificar Cristo. Eu recebi uma pergunta recentemente sobre estas igrejas que vestiram-se com estas grandes roupas, chapéus, ou por ser Barbie em particular. Isso é para glorificar o homem, não Deus. Deus quer nosso homem. Como é possível? Por humilhar-me, por deixar marco. Para Cristo viver através de mim. É isto. Ok, vamos continuar. Versículo 15. Romanos capítulo 16, versículo 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Santos. O que é santo? É uma pessoa muito respeitada? Não.
É uma pessoa com grande posição da igreja? Não. Mas é um santo que já viveu, que está lá no céu orando para mim? Não. Santo é uma pessoa em Cristo. É isto, a pessoa em Cristo. Hoje, na nossa idade, era da igreja. Uma pessoa em Cristo. Ok. 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Então, há um grupo chamado A Igreja de Cristo que quer usar esta passagem novamente para dizer elas são a igreja verdadeira. Mas esta passagem diz as igrejas, mais do que uma. Então, não é quase o mesmo, não é exatamente o mesmo. Mas não só isto. Ele não estava a dar o nome de uma denominação ou grupo formado de um homem. Simplesmente ele estava a falar sobre estas igrejas de Cristo. De Cristo. A igreja é um grupo das pessoas. Por exemplo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, vou ler versículo 19. A Bíblia diz, as igrejas da Ásia. Então, nós não chamamos um grupo a igreja de Ásia. Está a ver? Simplesmente Paulo estava a falar, dar referência às igrejas das pessoas em Cristo. As igrejas de Cristo. É isto só. Mas também, Atos capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Então, por dizer a igreja singular, por ser, está a falar sobre o corpo de Cristo espiritual, todos os crentes, ou por ser uma igreja no local, a igreja local daquele lugar. Quando achamos expressões descrevendo a igreja de forma singular, não mais do que um, por ser local ou por ser referência ao todo o corpo. Devemos entender isto, mas 1 Coríntios também, Paulo falou sobre a igreja de Deus em Corinto, não é? Ok, não é difícil, não é? Simplesmente deve entender estas coisas. Mas vamos ler versículo 17, Romanos capítulo 16, versículo 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos delas. Então, a Bíblia diz para separar daquela pessoa. Ok, vou dizer isto. Por mim, quando eu penso sobre doutrina, estou a pensar sobre, por exemplo, a divindade de Cristo, ou por ser a trindade, ou por ser a ressurreição, mas o julgamento de Deus contra o pecado e amor. Mas, por mim pensar sobre doutrina, estou a pensar sobre assuntos teológicos. Isso é verdade. A Bíblia fala sobre isto também, mas não só isto, mas a Bíblia fala muito sobre o nosso comportamento também do respeito de doutrina. Então, por considerar doutrina, devo considerar coisas como amor aos outros, por ser separação. Quando uma pessoa está a viver da mesma maneira do mundo, eu não quero viver. Lembra-te, qualquer pessoa que é amigo do mundo é inimigo de Cristo. Eu não quero viver como o mundo. Então, quando uma igreja ou um crente de uma igreja tem característica do mundo, por ser necessário separar-me daquela pessoa, daquela igreja. Está a ver? É mais importante. Amor, separação, por ser dar. Estes assuntos também
o comportamento de Cristo, do crente. Estas são coisas de doutrina também. Então, por falar sobre sã doutrina, devemos considerar estes assuntos teológicos, mas também a maneira em que uma pessoa está a viver. Mas no dia de Paulo, eles não tinham estes grandes grupos dos homens desenvolvidos para louvar desta maneira, desta maneira, desta maneira. Paulo iniciou uma igreja, foi a igreja naquele lugar, naquela cidade, por ser. Corinto, por exemplo, já mencionei isto. Então, hoje é muito diferente, mas vou dizer isto. Devem ler e estudar a Bíblia. Achar o que a Bíblia está a dizer sobre a maneira de uma pessoa para viver. Deve tentar viver a tua fé com a igreja que está a pregar e ensinar a Bíblia, que está a ensinar os crentes a maneira para viver com humildade, modestia, perante Deus, com obediência, com reverência. Estas coisas, características mais importantes, que querem separar-se de um crente mundial. Isto. Então, estas são uma parte, ou várias partes da nossa doutrina. Então, por dizer isto, vou ler 17 novamente. E rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos delas. Vou dizer isso, não vou entrar em grande estudo nesta passagem aqui sobre a disciplina da igreja. Mas muitas igrejas estão a continuar com doutórios também ativas, que estão a fazer isto agora na igreja, sem separar-se deste, mas ele é nosso irmão, realmente. Mas a Bíblia diz, por separar, deve estimar aquela pessoa como irmão, se ele tem profissão de fé, mas não deve continuar com ele por viver, é necessário separar-se dele para ajudar ele a arrepender. Esta pessoa, 1 Coríntios capítulo 5, que estava a dormir com a mulher do pai dele. Mas Paulo castigou a igreja por não separar-se dele, mas eles, no fim, eles separaram-se dele. E ele arrependeu. Isso é o que Deus quer. Mas a pessoa que está a arrepender, ele é bem-vindo para voltar, mas cuidado. É uma coisa dizer eu já arrependi, mas é outra coisa provar isto. Deve ter provação. A igreja deve ser como um hospital. Mas, quando uma pessoa vai destruir a reputação da igreja, é necessário separar-se daquele homem. Isso é o que Paulo está a dizer aqui. Hein? Mas podemos entrar com mais detalhes sobre este assunto de doutrina, mas também disciplina. Mas simplesmente quero te entender isto. Hein? Ok. Então, 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Vamos ler Filipenses capítulo 3. Já? Servem o ventre deles. Filipenses capítulo 3, vou ler versículos 18 e 19. A Bíblia diz: porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Já mencionei sobre esta igreja em casa de Aquila e Priscila.
Mas outros vão dizer, sem edifício não temos igreja. Mas a pessoa pode pensar sobre coisas terrenas, o Deus é ventre. Mas com suaves palavras e lisonjas. Meu irmão, como está? Vamos trabalhar juntos, com grande amor de Deus. Vamos ajudar este povo a ter paz. Realmente, eles querem falar de uma maneira positiva sobre paz, sobre todas estas outras coisas, mas o fim é engano. Paulo não fez isto. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: e se sou rude na palavra. Paulo era rude na palavra. O que está a dizer, pastor Marco? Ele falou honestamente. Por uma coisa ser mal, ele falou rosto a rosto. Já vi muitas vezes na minha vida a pessoa com esta característica. Eu tenho um aspecto de uma pessoa que fala honestamente, abertamente. Não atrás do outro, não. Diretamente. Não só isto, vamos ler 2 Coríntios, capítulo... mas vamos ler Tito, capítulo 1. Estou a tentar salvar um pouco o nosso tempo. Tito, capítulo 1 e versículo 13, a Bíblia diz: este testemunho é verdadeiro, portanto, mas de ser preguiçoso, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam salvos na fé. Já falei sobre isto. O Evangelho é 75% negativo. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, 3 coisas, e no fim foi ressuscitado, positivo. Mas esta obra de salvar almas, a maioria desta obra é suja. Então, é bom algumas vezes usar palavras positivas como encorajamento, mas outras vezes é necessário repreender. Por ser mais vezes é necessário repreender do que encorajar. Devemos reconhecer isto. É isto. Então, vamos continuar. Versículo Romanos, capítulo 16. Versículo 19. A Bíblia diz: quanto à vossa obediência é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então, Paulo quer-nos ser sábio da maneira para viver esta vida, para considerar quem realmente está a obedecer, quem está a tentar seguir esta regra, esta doutrina que inclui comportamento. Já falamos sobre várias coisas, Romanos capítulo 14 e 15, que mostra-nos a maneira em que o crente deve agir na luz, ou pode ser considerando as coisas duvidosas, não mencionadas na Bíblia. Mas quando uma coisa é mencionada na Bíblia, temos uma regra lá. Então, Paulo está a dizer: eu quero ter sabedoria sobre estes assuntos. Mas não é possível sem saber esta Bíblia. Então, é necessário conhecer a Bíblia. É necessário estudar. Vamos continuar. Mas vou dizer isso. Eu quero entrar às profundezas desta palavra para entender o plano de Deus, o que Ele quer, para dar-me ajuda, para ajudar outros a conhecer Cristo. Isso realmente é para escapar do inferno. É o meu objetivo último. Mas, vou dizer isso, por aprender estas profundezas da palavra, devo lembrar-me
que Deus quer me viver de uma maneira simples. Não complicado. Falando honestamente, vivendo honestamente, com bom comportamento, simples. Simples. Mostrando amor, simples. Considerando o outro acima de mim, simples. É como isto. Como isto. Então, por conhecer esta Bíblia, deve procurar ser profissional para entender os detalhes da palavra, mas por viver a tua fé, deve ser simples, da maneira boa, para agradar a Deus. Como o filho quer agradar o pai dele. É isto, hein? É isto. Ok, então, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É a volta com Cristo para destruir Satanás. Mas ele vai ser, guardado 1000 anos depois da volta da igreja. Mas é a referência da segunda vinda de Cristo, porque Paulo está a dizer que em breve. Mas outro filme sobre o Messias, eles querem mostrar Cristo com o pé dele acima da cabeça da cobra lá no jardim de Getsemane. Mas é segundo a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas isso não vai acontecer, não aconteceu daquela maneira, vai acontecer com a volta de Cristo, destruindo Satanás. Não é Cristo ferindo um cobra lá no jardim de Getsemane, não. É uma coisa, um assunto futuro. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Hein? Gênesis capítulo 3, vou ler versículo 15. E porém, Cristo está a falar com o diabo. Porém, inimizade entre ti, o diabo, e a mulher. Mas este semente de mulher que no fim era a semente de Deus, no ventre de Maria, é a profecia de Cristo. Então, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, mas vai ser anticristo, hein? Satanás manifestado em carne, mesmo de Cristo, Deus manifestado em carne, hein? Está a ver, não? E porém, inimizade, então realmente esta profecia é contra anticristo, não o diabo, mas o diabo manifestado. E porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a semente dele e a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe, desculpa, mas esta semente da mulher, esta te ferirá a cabeça na segunda vinda de Cristo. Este anticristo vai ser destruído e tu lhe ferirás o calcanhar. É a referência da cruz. Ele tinha a vitória temporária quando Cristo morreu na cruz. Mas é pouco interessante, porque outros homens, figuras de anticristo, foram feridas na cabeça no Velho Testamento. Não vamos ler estes hoje, mas quero te entender este Císara em Juízes capítulo 4, versículo 21, uma figura de anticristo. Golias em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49. Abimeleque em Juízes capítulo 9, versículo 53. Aqueles três morreram por ter cabeça ferida, uma figura de anticristo. Na segunda vinda de Cristo, ele vai ser destruído. Ok. Então, mas vamos continuar com este Romanos. Simplesmente vou tentar acabar esta última parte brevemente. Então, 21. Saudam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro,
meus parentes. Então, pode ser novamente, judeus, pelo menos judeus. 22. Eu, Tércio, que esta carta escreve, mas não é Paulo, ok? Paulo falou estas palavras, Tércio escreveu estas. Vos saudo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão 4, então outros estão a dar saudações também. A igreja de nosso Senhor Jesus, 24, Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas quero mostrar-te uma coisa. Vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então ele está a tentar acabar, pode ser lá, não sei. Mas 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Mas 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Também 27. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, 4 vezes Paulo está a acabar o versículo com Amém. Amém. Penso que ele está a tentar acabar esta carta, mas ele ainda não teve sucesso, mas está a chegar, está a chegar. Então, 25, um versículo mais importante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Mas vou dizer isto, antes de Paulo eles pregaram Cristo, mas sem entendimento exato do nosso Evangelho. Paulo deu o Evangelho, mas ele não deu tudo lá em 1 Coríntios capítulo 15, mas, por exemplo, Atos capítulo 8, Filipe falou com aquele único de Etiópia, deu a explicação de Isaías capítulo 53. Então, estamos a achar, Cristo sendo pregado antes de Paulo. Mas o que foi dado a Paulo? Porque ele disse o meu evangelho. Mas Paulo entendeu este corpo de Cristo espiritual que inclui gentios e judeus. Não foi uma coisa conhecida, mas também o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não era coisa conhecida antes de Paulo ter esta revelação. Mas me ser conformado à imagem de Cristo, Cristo em mim, não foi entendido antes de Paulo. Esta ideia de segurança eterna não foi entendido antes de Paulo. Então, Paulo recebeu revelação especial. Por causa disto, estou a dizer que sempre devemos ganhar a nossa doutrina do apóstolo Paulo. Ele era apóstolo dos gentios para a igreja. Mas, vou acabar versículo 26 e 27. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Mas esta obediência da fé realmente está a mostrar-nos a realidade da salvação. Obediência da fé é realmente viver a nossa vida cristã, mas tem início com salvação verdadeira. Isso é receber Cristo e esta justiça de Deus como dom. Ok. Mas devemos tentar apoiar a doutrina sã da Bíblia em todos os aspectos da nossa vida.
27. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Então, Paulo deu-nos grandes instruções, a maneira para viver, para glorificar Cristo. Ele deu-nos certeza sobre estes detalhes de nossa salvação. Podemos descansar em Cristo, mas Ele não quer nos descansar no respeito do nosso serviço. Vou descansar sabendo que sou salvo. Eu tenho uma vida para viver e glorificar Cristo. Uma vida em breve passará. Tudo que é feito para Cristo continuará. Só isto. Espero que vai servir Cristo e honrar Cristo com a tua vida. Muito obrigado.